Fala meus queridos, fala minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao canal LC Alpha. E hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui um review deste aparelho aqui que está em cima aqui, ó, que é o Samsung Weed Free Power Volt. Lembrando que este review aí vai abranger aí os outros modelos, né, como o modelo também Connect. Este modelo que está aqui neste quarto é a versão de 9.000 BTUs e eu vou falar tanto dessa versão quanto também da versão que está no quarto ao lado de 12.000 BTUs. Vou dar minha opinião sincera, opinião de dono, se realmente vale a pena comprar ou não este aparelho de ar-condicionado, que é um dos aparelhos aí que está vindo no mercado, um dos aparelhos mais tecnológicos, que está trazendo novidades e também, né, está vindo com preço, um custo-benefício muito atrativo. Então, bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, vou falar sobre esse aparelho, né? Hoje eu vou dar a minha opinião de dono, a opinião de quem está utilizando esse aparelho em casa de fato, não somente a opinião de uma pessoa que quer vender esse aparelho para vocês, mas uma pessoa que está utilizando ele de fato. E aqui é o meu quarto, pessoal, na cidade aqui o qual eu moro. Tenho um outro aparelho do mesmo modelo, porém de 12.000 BTUs no quarto do lado, no quarto dos meus pais. Escolhi este modelo para a gente poder fazer a instalação aqui na minha residência, pelo fato de ser um dos aparelhos mais tecnológicos que a gente está tendo aí no mercado e pelo preço também que vem aí com custo-benefício muito atrativo. Um aparelho que é do inverter, então é um dos aparelhos mais econômicos que tem no mercado atualmente. Ele tem aí a nova tabela do Inmetro, que demonstra aí uma economia ainda maior, né? E tem uma eficiência em relação à questão da ventilação, à questão do resfriamento do ambiente, com tecnologias diferenciadas que eu vou demonstrar em detalhes para vocês. Pois bem, pessoal, vou dar minha opinião já de primeira vista. Acho ele um aparelho muito bonito. Vou deixar aqui um take do aparelho também do lado do quarto dos meus pais, ali que ficou bem ornamentado, né? Um aparelho que combina bastante com o ambiente. Olha como que fica bonito este aparelho. Ele tem 80 centímetros aqui de comprimento. É um aparelho robusto. A gente já analisa, a gente já consegue ver que é um aparelho diferenciado. Ele vem com o nome Samsung nessa região aqui, ó, de cima, bem discreto, e Weed Free nessa outra região. Tem esse monitor, né, essa tela aqui, que é algo assim muito atrativo, porque eu vou falar daqui a pouco em relação a este monitor, porque ele demonstra com bastante qualidade, né, a temperatura, todos os comandos neste visor. E o interessante dele também é que eu consigo ver ele de diferentes ângulos, né? Isso aí é um diferencial muito interessante, porque ele está praticamente na cabeceira da minha cama e eu, deitado aqui na cabeceira, né, da cama, eu consigo ver a temperatura no monitor. Então daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês a minha visão em relação a isso. Então, pessoal, vamos aqui ativar este ar-condicionado. Aqui está o controle dele, né? Tem um controlinho bem padrão, controle dos aparelhos de ar-condicionado da Samsung. Quase todos utilizam o mesmo modelo. Para ligar é muito fácil, né? Só apertando aqui, ó, ele já está ligando. Eu deixei aqui na opção automática, porque é uma opção muito interessante, pessoal. No início, quando eu adquiri este aparelho, eu não estava gostando tanto dessa opção. Olha, tá até ventilando bem aqui. Eu não estava gostando tanto dessa opção automática, porque ele usa inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou demonstrar aqui no visor, né, sobre a inteligência artificial que eu estou falando. E agora, com mais tempo de uso, eu estou curtindo bastante essa opção automática. Pois bem, pessoal, já está aqui ligado, né, na opção automática. Eu já fiz o pareamento com ele com a Alexia. Vou demonstrar aqui bem próximo a vocês o visor. E olha, aqui eu já tenho o sinal do Wi-Fi, né, demonstrando que o Wi-Fi ele está conectado. E logo do lado eu tenho o sinal AI, de inteligência artificial. Então é algo bem interessante, né, que é um equipamento que já vem aí com inteligência artificial, que está chamando bastante atenção essa função, algo que a gente não encontra em outros aparelhos de ar-condicionado atualmente. Pois bem, pessoal, então vamos passar aqui as funções
do controle, depois vou demonstrar para vocês a função também do aplicativo, que é bem interessante. Então aqui ele está no alto, então ele está aqui no automático, apertando no mod, né, na lateral, no cool, que é a função de arrefecimento, né, de resfriamento do ambiente. Aqui ele está marcando 22 graus, mas no monitor, né, na tela, está marcando 25 graus, que é a temperatura do ambiente. Na lateral dele aqui ele tem alguns sensores, termômetros, que vai detectar a temperatura do ambiente e também a umidade do ambiente. Então ele consegue detectar ambas as condições, né? Se está úmido ou seco, está quente ou frio, e a inteligência artificial deste equipamento vai trabalhando para dar o melhor conforto de fato ao uso. Então aqui na função cool, né, se eu apertar aqui, ó, está a 22 graus, vou baixar um pouquinho, ele já marca 21 e volta para 25 graus, que é a temperatura, olha, do ambiente. Bem, isso aqui não vem de fábrica, né? Na real, eu acabei de alterar e vou demonstrar para vocês como é que a gente faz. Que normalmente a temperatura que está no controle fica no visor. E aqui eu fiz essa alteração. E vou demonstrar para vocês como é que faz. Pois bem, pessoal, aqui nas outras opções, né, no mod, então eu tenho a opção Drive, né, que é a opção aqui de purificação do ar, e a opção Fan, que é somente ventilar, então consigo utilizar ele como se fosse um ventilador. E eu tenho aqui também a opção Heat, né? Essa opção aqui só vai funcionar nos modelos que tem aquecimento também. Essa versão aqui somente frio. Então essa opção tem no controle, mas ele não funciona. Pois bem, vamos voltar aqui para o modo automático, que é um modo assim, que eu acho bem interessante para a gente poder falar sobre, né? E aqui, né, no controle eu tenho esses modos. Eu tenho no lado aqui esquerdo questão da temperatura, né? Então ele chega aqui no mínimo aos seus 16 graus, ó. E quando ele está com o modo inteligência artificial, ele modifica toda a sua forma de funcionar para poder chegar o mais próximo possível desta temperatura sem modificar o conforto, né, de quem está utilizando. Então aqui, ó, 16 graus aqui no controle. Então eu posso aumentar até 30 graus, coisa que ele não faz é aquecer, então ele não vai esquentar. Aqui no lado tem os comandos da aleta. O interessante deste modelo da Samsung, o qual me chamou muita atenção, é que eu tenho o controle da aleta, tanto na horizontal quanto também na vertical. Aqui, ó, ele está fazendo o movimento das aletas, que é este movimento aqui, ó, para cima e para baixo, né? O movimento vertical. E eu tenho também as aletas internas que também movimentam automaticamente aqui no movimento horizontal. Muito interessante este equipamento por ter essa função aqui de alterar e a gente conseguir modificar as aletas sem precisar de colocar a mão e mexer. Tem alguns aparelhos de ar-condicionado que só tem esse movimento aqui vertical, mas o movimento horizontal a gente que tem que ir lá e mexer com a mão e jogar o vento para o local que a gente quer. E por se tratar de um produto que fica bem alto, né, fica difícil da gente ficar levantando, né, subindo uma escada para a gente poder ficar modificando. E a Samsung já trouxe este equipamento já com as aletas automáticas. Bem, pessoal, se vocês já estão gostando aí deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo para o seu amigo que está querendo comprar um ar-condicionado. Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo o link especial direto da fábrica, de loja confiável, para que vocês possam comprar estes aparelhos, todos os aparelhos da Samsung Weed Free, aí com o menor preço do mercado online. O link está aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então vamos para mais algumas outras funções que este aparelho tem. Na lateral aqui eu tenho a função Fast, que é a função Turbo. Apertando o Fast, entrei no modo Cool e aperto o Fast. Ó, e agora ele vai ligar a 16 graus. Aqui está 24, que é a temperatura do ambiente, mas ele vai fazer o máximo para poder refrigerar o ambiente. Está ventando bastante, já está esfriando bastante aqui o nosso ambiente. Pois bem, aqui embaixo, né, logo abaixo do Fast, eu tenho esses sinais aqui, ó,
que é do Weed Free. Se eu apontar aqui o controle e apertar este sinalzinho aqui do Weed Free, ele vai fazer, né, a função o qual levou o nome deste modelo, que é passagem do ar através dos 23 microfuros que este equipamento possui. Então agora ele está ventilando o ambiente sem vento, né, jogando aqui esse ar através desses 23 mil microfuros, e a gente só sente aqui uma brisinha leve caindo aqui com a temperatura que eu escolhi, que aqui está 21 graus, mas eu posso abaixar na função Weed Free até também os 16 graus e manter ali. Atualmente a temperatura do meu ambiente está a 24 graus e está refrigerando aos pouquinhos. Pois bem, essa aqui é uma das funções, né, que é a função Weed Free. Bem, existe uma função oculta neste equipamento, né, neste controle. Uma das funções aqui que está nestas aletas, né? Por exemplo, se eu apertar a aleta horizontal por 3 segundos, eu vou alterar a temperatura, né, que está aqui no meu visor. Por exemplo, aqui está marcando a temperatura do ambiente, mas ele vem de fábrica mostrando a temperatura, né? A temperatura, ó, já apertei aqui por 3 segundos e ele agora fixa a temperatura que eu programei. Então ele fica lá, ó, 16 graus, que é a mesma temperatura que eu programei aqui no controle. Se eu pressionar novamente este botão e segurar por 3 segundos, ele vai dar o bip, ele vai ainda demonstrar 16 graus e logo vai ler a temperatura do ambiente, que está agora a 23 graus, e vai demonstrar para mim aí a temperatura de 23 graus, que é a temperatura do ambiente, sendo que eu coloquei 16 graus, então ele vai demonstrar a temperatura exata que está no nosso ambiente. Pois bem, outras funções que tem este controle, né? Aqui na lateral eu tenho a função fan, que eu vou alterar entre automático, então ele vai demonstrar ali o fan, a velocidade da turbina estando automática, ele vai controlar automaticamente. Aqui eu posso colocar no mínimo, no médio, no máximo e na função turbo, que é o máximo de ventilação que este equipamento pode nos fornecer. Ele venta bastante, pessoal. De um jeito aqui, ó, vou até demonstrar aqui a minha luminária, ela chega a balançar com o vento da turbina deste equipamento. Pois bem, na lateral aqui eu tenho a função time, que eu consigo programar tanto o horário para desligar, tanto o horário para poder ligar. No aplicativo é melhor, né, para fazer essa programação. E aqui eu tenho a função Optimus, né, ou as opções. Apertando aqui uma vez nas opções, ele vai me dar algumas opções, né, como a opção Fast ou a opção Eco, que vai programar o equipamento para economizar a energia. A função quente, a função purifique, que ele vai purificar o ar, né? Vai passar aí todo o ar no filtro. A função direct, que é uma função voltada para a conectividade. Indirect, a função user, que vai demonstrar aqui quantos watts que eu estou consumindo, né, neste momento. Ó, estou consumindo 0,1 kWh. A função também beep, para eu poder tirar esse beepzinho. A função clear, para poder fazer a limpeza do ar-condicionado. A função reset filter, que quando a partir de um certo tempo ele me aparece ali uma informação para eu poder fazer a limpeza do filtro, um código, e eu faço essa limpeza desse filtro, ele vai aparecer e eu vou resetar o filtro através desta função aqui, reset filter, para parar de aparecer ali o código. E tenho também essa função display, que apertando aqui, ó, selecionando, ele vai apagar o display, vai continuar funcionando normalmente, porém com o display apagado, para não atrapalhar, né, com essa luz, que é uma luz bem forte, né, para não atrapalhar a noite aí de sono nossa, né. Então, vou novamente aqui ligar o display, está aí 16 graus, e ele vai voltar aí para os 23 graus que eu programei, para ele poder demonstrar sempre a temperatura do ambiente. Na lateral aqui eu tenho as setas de movimento, né, que eu posso tanto navegar através dessas setas ou apertando a seta opção e ir navegando por elas. Aqui é a seta 7, que eu posso, o botão 7, que eu posso clicar como se fosse um botão OK, né? E se eu pressionar este botão por 3 segundos, ele vai me dar os graus aqui, ó, em Fahrenheit, ó.
pressionei por 3 segundos, ele modificou aqui, agora está a 61 Fahrenheit. Se eu apertar novamente, ele volta para graus Celsius. Então aqui tem algumas funções aí bem rápidas aí deste controle, que é um controle bastante completo, que chama bastante atenção, vindo aí com este equipamento que é o Wide-Free Power Volt, também praticamente a mesma versão do Wide-Free Connect, entre outras versões aí também, que é dessa linha Wide-Free. Então, uma das condições que eu falei para vocês que eu gosto bastante dessa tela é a questão da visibilidade. Por exemplo, aqui é o local onde eu durmo. Se eu chegar nessa região, olha, bem abaixo do aparelho, eu consigo ver ainda a temperatura e todos os comandos que estão ativos. Por exemplo, aqui está na função Cool, né, de arrefecimento, está com Wi-Fi conectado, né? Então eu consigo ver neste ângulo, que é praticamente embaixo do equipamento, ó, eu dormindo, eu fico neste ângulo, então eu consigo ver a temperatura exata aqui. Então eu gostei muito deste monitor, muito desse visor, porque não é aquele visor que fica nessa região aqui de cima, né? Que só quem tá vendo de frente que vai conseguir ver, né, a temperatura. Eu aqui deitado praticamente embaixo do equipamento, eu consigo ver aí a temperatura exata e consigo ver também de frente. Então é um display muito bem pensado, muito bem calculado aí pela engenharia aí da Samsung, que fez aí de uma forma que a gente consegue ver praticamente em todos os ângulos este visor, muito top. Seguinte, pessoal, já tem praticamente um mês que a gente está utilizando este aparelho de ar-condicionado. Este quarto aqui foi, né, o que mais usou ar-condicionado durante esses 30 dias, praticamente 8 a 10 horas por dia, né, diariamente esse aparelho ficou ligado. E agora a gente acabou de fazer aqui uma reforma, a gente trocou o piso, né, acabamos de pintar aqui as paredes. Eu vou aproveitar que não tem nenhum móvel, vou utilizar essa mesa aqui para poder olhar o filtro, né, para ver se está muito sujo ou se precisa realmente fazer a limpeza de 30 em 30 dias. Na real, o filtro, né, é preconizado fazer a limpeza dele antes desse tempo, né, pelo menos 2 vezes aí ou 3 vezes por mês, né, conforme aí o índice de poeira que tem aí no seu ambiente. E eu vou ver agora se realmente ele está muito sujo, né? Lembrando que este aparelho foi o que ficou mais ligado durante esses 30 dias aí, né, de uso. Então eu vou demonstrar para vocês aí, vou ali tirar o filtro e demonstrar em detalhes como que está após 30 dias de uso. Lembrando também que ele não deu nenhum sinal de alerta para poder fazer a limpeza do filtro, simplesmente só vou limpar e resetar no controle ali, demonstrando, né, que eu fiz a limpeza do filtro. Então vamos lá, vou tirar o filtro agora. Vou mostrar aqui. Aqui é fácil tirar o filtro. Então, pessoal, tá aqui o filtro, né, após praticamente 30 dias de uso. Eu achei assim que ele ficou sujo, mas não tão sujo assim, né? Tem uma poeirinha agarrada, realmente está na hora de fazer a limpeza, que é um filtro bem fininho aqui, a gente consegue ver aqui como que ele é fino, ó, passa na mão, a gente consegue ver aqui, ó, que sai, que é uma camadinha, realmente já estava entupindo aqui a telinha, ó, como é que tá. Então já estava na hora, né, de fato, de fazer a limpeza, ó, como é que já está bem sujo. O que você está achando aqui, ó, Roberto? Realmente dá uma limpeza, né, Eu achei que é bacana, porque antes a gente respirava esse ar todinho aí, sujo, né? E agora para por aí, quer dizer, vem um ar mais puro pra gente poder respirar. Realmente, pessoal, a gente tem que limpar antes de chegar os 30 dias, né? Que aqui eu acabei demorando para poder fazer a limpeza, mas é preconizável fazer a limpeza pelo menos aí 2 vezes por mês. Então o filtro, ó, bem grandinho, realmente está bem sujo. Vou limpar agora na água corrente, né? Vou passar uma escovinha bem de leve nele e vou instalar novamente. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Vou falar aqui sobre algumas coisas pertinentes deste equipamento também, principalmente em relação aqui ao aplicativo. Recentemente eu postei o vídeo, né, sobre o melhor ar-condicionado para se comprar em 2023, porém eu não citei qual que é o modelo, né, está aqui neste vídeo, vou
clicar aqui para a gente poder falar sobre. Aqui tem alguns comentários e eu sempre gosto de falar, né, ler esses comentários e conseguir responder o máximo possível, aí, principalmente no próprio vídeo ou num vídeo como estou fazendo agora. Bem, aqui estão os links para que vocês possam comprar esses aparelhos com o menor preço, está aqui no primeiro comentário fixado e também está na descrição do vídeo. Então, apertando na descrição do vídeo aqui em mais, eu tenho os links também para poder fazer a compra com o menor preço. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, rapidamente aqui, das pessoas que estão com algumas dúvidas em relação a este aparelho, né? Tem algumas condições, né, algumas pessoas que estão falando sobre o modo turbo, que ele não consegue atingir a temperatura mínima, ele fica agarrado numa temperatura bem acima do valor, né, da temperatura mínima. Eu fiz alguns testes, tanto neste modelo aqui de 9.000 BTUs, quanto também no modelo de 12.000 BTUs, e realmente, pessoal, ele mantém uma temperatura um pouco acima do valor que a gente programa, conforme também a temperatura do ambiente. Aqui eu estou num ambiente que está bem dimensionado para um equipamento de 9.000 BTUs. Ele já chegou, né? Ontem mesmo eu fiz o teste, que eu li esses comentários. Eu coloquei ele no modo Fast, no modo Turbo, e ele chegou a 17 graus. Então ele ficou muito frio aqui. Eu estava tremendo de frio. Agora ele está 22 graus. Ele não está no modo Fast. Ele está aí com... Deixa eu ver aqui a temperatura. Aqui ele está com 16 graus, mas ele está marcando lá 22 graus. Então ele vai abaixando aos poucos essa temperatura e costuma demorar bastante tempo para chegar próximo a esses 16 graus. Eu já fiz esse teste, ficou aí um dia muito quente, que hoje fez mais de 30 graus aqui na região. Dentro aqui do meu ambiente, o ar-condicionado estava marcando 29 graus, então estava bem quente. Eu consegui baixar para 23 graus no modo Fast, né? Foi o máximo que eu consegui baixar durante 1 hora o aparelho ligado. Então manteve-se a 23 graus e aos poucos ele foi baixando novamente. Baixou para 22, depois demorou bastante tempo para baixar para 21, mas ele consegue refrigerar o espaço bem rápido. Então eu estava sentindo frio, né, a 23 graus, porque o vento que sai daqui sai muito mais frio do que o termômetro consegue detectar, que o termômetro está cá em cima. Então a sensação térmica do vento é uma sensação térmica de 16 graus, porém a amplitude, né, esse vento, o resfriamento total do ambiente demora mais tempo para poder gelar de fato. Então não é de imediato que a gente consegue baixar a temperatura do ambiente tão rápido. E este aparelho ele vem com algumas novidades para poder baixar bastante aí a temperatura durante o uso, como modo Fast, como tem uma turbina maior, tem aí algumas tecnologias que ajudam na diminuição da temperatura do ambiente, porém ele de fato ele mantém aí nos seus 23, 21 graus, 22 graus em dias muito quentes, mesmo colocando aí nos seus 16 graus, ele demora um pouco para poder reduzir tanto a temperatura assim. Então esse é um dos pontos que eu gosto de falar, apesar que a temperatura do ambiente, né, indiretamente vai estar, né, na medida que está, né, por exemplo aqui 22 graus, mas a temperatura do vento que está saindo está um pouco mais frio. Provavelmente ele é lançado aqui até abaixo dos 16 graus, mas ele não consegue completar o ambiente todo e manter essa temperatura tão fria. Mas um equipamento aí que vem trazendo novidades, vem trazendo aí condições de resfriamento interessante, tem uma eficiência boa, porque a gente acaba sentindo frio utilizando ele, né? Hoje foi um dia muito, muito quente e acabei assim, sentindo até frio depois de um certo tempo no quarto. Aqui eu liguei os dois aparelhos e realmente fez até um pouquinho de frio. Então, pessoal, vou demonstrar aqui agora o aplicativo, né? Aqui vou deixar aqui no tablet. O aplicativo que a gente utiliza para poder fazer a instalação é este aplicativo aqui, que é o Smart Twins da Samsung. Aqui nos favoritos eu já fiz a instalação dos dois aparelhos, né? O quarto 1 e o quarto 2, né? Aqui, ó, ele já mostra para mim a média da temperatura de ambos os quartos e a umidade também de ambos os quartos. Clicando aqui na temperatura, a gente vê que o quarto 1 está a 27 graus e o quarto 2 está a 22 graus, que realmente é o que está marcando aqui no nosso visor.
Eu apertando aqui, voltando e indo no medidor de umidade, ele marca aqui que no quarto 1 está 54, né, por cento de umidade e no quarto 2 está 62. Resumindo, este equipamento ele vai controlando tanta temperatura sem perder tanta umidade. Então ele faz essa condição mais inteligente para não deixar o ar tão seco assim e não ocasionar rinite, ocasionar problemas respiratórios, sangramentos, né, epistaxe nasal por ressecar o ar tanto, né? Então ele consegue equilibrar, deixando aí o ar sempre um pouco mais úmido, sem ressecar o ar tanto igual os outros ares condicionados que tem aí no mercado. Bem, voltando aqui no aplicativo, aqui eu entrando no ar condicionado do quarto 2, que é este que a gente está falando no momento, aqui ele me mostra as condições, né? Então o ar está no ambiente a 22 graus, ele está ligado no modo arrefecimento. Se eu clicar aqui no modo, eu vou ter o modo automático, desumidificação e purificação. O modo arrefecimento que está é o modo para esfriar o ambiente, está a 16 graus. O ar está saindo no modo turbo, mas eu posso deixar aqui no modo alto. A direção da ventilação está fixa, a gente consegue analisar aqui, ó, que está paradinho aqui as aletas, mas eu posso deixar ela movimentando, né? Tanto vertical, horizontal, como fazendo todas as modificações, né? E eu posso controlar isso aqui no aplicativo. E o vento está descendo bem gelado, pessoal. Aqui eu já posso acionar a questão aqui do modo sem ventilação, que é o modo Wind Free. E aqui eu tenho as opções, como a opção rápida, né? Que é o modo Fast, a silenciosa e a opção Eco, que vai economizar o máximo possível aí de energia. Aqui está a função agenda, que eu gosto bastante, que a gente consegue colocar, programar aí um horário para se ligar e um horário para desligar, e também a temperatura que eu quero que mantenha, né, aquele ambiente conforme os dias na semana. Então, bem interessante aqui esse modo, que eu gosto bastante, que vem aí para a gente poder mexer. Tem outro modo aqui muito interessante, que é o modo de arrefecimento de boas-vindas. Eu quero ainda ter a oportunidade de poder testar este modo, que eu posso aqui, ó, apertar em OK. O que esse modo faz, pessoal? Ele vai pegar a minha localização. Aqui, por eu estar utilizando o tablet, então fica um pouco ruim para eu poder saber a minha localização. Mas o interessante é a gente instalar esse aplicativo no celular, né? Que ele vai pegar a localização da gente. Quando a gente ficar próximo à casa, ele vai mandar aí uma informação. Vai falar assim, olha, você deseja ligar o ar-condicionado? Então eu consigo fazer o seguinte, eu consigo programar aqui a temperatura do ar-condicionado, o período de execução, né, a data que eu quero, que eu me aproximar da minha casa, ele detectar que estou chegando em casa e ligar o ar-condicionado automaticamente. E também, né, ele vai me falar quando que eu posso ligar aqui o ar-condicionado, né? Quando a temperatura estiver acima de 30 graus, por exemplo, eu chegar em casa e o ar-condicionado já ligar sozinho. Então, só de eu chegar próximo à minha casa, o ar-condicionado já vai entrar em funcionamento. Eu vou entrar dentro da minha casa e ela vai já estar climatizada. Aqui o modo noturno, utilizei algumas vezes. Eu, assim, não gostei tanto deste modo, porque ele modifica muito a temperatura do ambiente e às vezes a gente acaba sentindo um pouquinho de calor, né? Este modo aqui no final, né, da noite, quando eu ligo aqui, ele me fala quantas horas eu quero, ó, 8 horas, né? Então eu ligo na hora de dormir e ele vai alterando a temperatura para eu não sentir nem frio e também não sentir calor. Mas chegou algumas horas aí que eu acabei sentindo um pouquinho de calor, então eu acabo não deixando esse modo aqui ligado. Então eu posso alterar a quantidade de horas aqui também do modo noturno, mas normalmente eu não deixo este modo ligado, vou deixar aqui desligado. Bem, a limpeza automática, sempre quando eu desligo o equipamento, ele começa a fazer a limpeza, costuma demorar uns 10 minutinhos para poder fazer a limpeza automática. Isso é muito bom, porque ele vai desumidificar e higienizar o equipamento, vai evitar aí o surgimento de mofo, o surgimento aí de algumas condições que possa alterar o nosso funcionamento do nosso equipamento. Aqui eu também posso criar algumas rotinas, né, colocar algumas rotinas para economizar energia, para um resfriamento de boas-vindas. Tem bastante função
aqui este aplicativo. E uma das funções mais interessantes é essa função Energy, que vai me demonstrar, né, o valor exato de energia conforme a minha região, né? Então aqui eu estou gastando praticamente, olha, aqui ele me fez uma média dos dois aparelhos. Então eu tenho os dois aparelhos conectados, então eu consigo ver qual o aparelho que está gastando mais em relação ao uso. E aqui mais ou menos o valor, né, do quilowatt-hora durante um mês de uso e mais ou menos o valor que eu devo pagar em relação a esses aparelhos, né? Mês passado deu praticamente este valor, deu uma diferença muito pouca, aumentou. Lembrando que aqui eu tenho dois aparelhos e a gente usou ele assim ao extremo, sempre no modo fast, aumentando bem, usando ele bem assim na condição mais forte que ele possa entregar, para a gente poder ver o gasto total de fato deste equipamento. Bem, pessoal, depois que a gente faz essa conexão aqui com o Smart Twins, né, que é esse aplicativo aqui da Samsung, a gente consegue parear ele com a Alexa, de modo que eu consigo programar e configurar todo o equipamento e pedir temperatura para ligar, desligar, entrar no modo Wide Free através da Alexa. Então, algo muito interessante. Vou sair aqui, ó. A gente até tem um choque térmico quando a gente sai do quarto. Vou sair aqui do quarto, ó. Aqui na minha sala já tá praticamente outra temperatura. Tá bem mais quente. E a Alexa está aqui, ó. Se eu pedir Alexa, desligar ar-condicionado do quarto 2. Olha, ela agora já desligou o ar-condicionado e ele está entrando na limpeza automática. Ele começa a medir aqui, né, em 1% e vai alternando e vai fazendo a limpeza, vai resfriando e faz essa auto-limpeza, demora uns 10 minutos, daqui a pouco ele vai aparecer 2%, até completar 100% ele vai desligar. Então vamos lá, pessoal. Aqui está o ar-condicionado do quarto 1, este aparelho aqui é idêntico ao outro, né, a gente consegue ver, né, que ele é praticamente o mesmo aparelho, porém ele é um pouco mais potente. Essa versão aqui é de 12.000 BTUs. Vou dar um comando de voz aqui. Minha mãe tá arrumando aqui o quarto, né? A gente tá fazendo uma alteração. Acabamos de passar por uma reforma, então tá um pouquinho bagunçado aqui o quarto. Tá sem cortina, tá com pendente aqui, ó, para poder iluminar o quarto melhor. Ainda tem que mexer na iluminação. Tá organizando aqui guarda-roupa, enfim. Vamos ligar esse aparelho pelo comando de voz. Por exemplo, se eu pedir a Alexa, Alexa, ligar ar-condicionado do quarto 1. Olha, pedi ali por comando de voz, a Alexa ligou aqui o ar-condicionado do quarto 1, né? Essa versão aqui é a versão de 12.000 BTUs e ela já está em funcionamento. Bem, sempre ele vai ligar pela última configuração que eu deixei, então aqui eu deixei em 16 graus, ele vai começar a ventilar a esta temperatura. Mas eu posso pedir para a Alexa também diminuir ou melhor, aumentar essa temperatura conforme a minha necessidade. Então, Alexa, ar-condicionado quarto 1, 22 graus. Olha lá, ó. Jogou aí o ar-condicionado para 22 graus automaticamente. Bem, pessoal, este aparelho é um aparelho assim magnífico. Estou gostando bastante de usar este equipamento, né? Tem as mesmas funções em relação ao que eu demonstrei. Todos os dois conectam aí no aplicativo, consigo ver o gasto de energia. Este aparelho de 12.000 BTUs pelo aplicativo mesmo deu para vocês verem que ele consome aí em média 60%, 64% em relação ao outro aparelho, né? Então ele tem um consumo um pouco maior de energia. Bem, aqui eu tenho o mesmo processo, né? Que eu posso aqui chegar na cabeceira e como aqui meus pais dormem aqui, ó, nessa região, então essa aqui é a visão deles do aparelho. Então eles conseguem ver a temperatura que o aparelho está gerando, está esfriando aí o ambiente tranquilamente mesmo deitado, porque é um visor muito bem pensado, muito bem dimensionado. Então, pessoal, foi esse aí o vídeo, né, deste aparelho, né, do review completo e minha opinião de dono do ar-condicionado Wide Free da Samsung. Espero ter ajudado vocês, né? Espero que tenha tirado
as suas dúvidas. Este é um aparelho muito bom, tem uma qualidade de climatização do ambiente muito interessante, consegue esfriar o ambiente aí bem rápido. É um aparelho aí que tem uma tecnologia diferente, né? É a tecnologia aí de inteligência artificial, muito bem conectado, né? A gente consegue programar e conectar ele em outras condições. Este é um aparelho muito interessante e para quem aí está querendo instalar este equipamento, vou deixar também aí o link para que vocês possam comprar este equipamento e também para que vocês possam contratar aí o instalador, né, para poder fazer a instalação adequada aí deste equipamento. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste review e minha opinião de dono. Espero ter ajudado vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!